seja bem-vindo a mais um TV Acadêmica Entrevista. Eu sou o Luca Tignoni e hoje teremos uma entrevista sobre a legalização da maconha. Nosso convidado é o aluno de Publicidade e Propaganda, Vitor Fernandes, que vai trazer informações para ajudar a esclarecer esse tema tão polêmico. Boa noite, Vitor. Boa noite. Tudo bom? Graças a Deus. Que bom. Então a gente está aqui para a entrevista, espero esclarecer as dúvidas que você tem aí sobre a legalização da maconha da melhor forma possível. Para darmos início à entrevista, a primeira pergunta que faço é: qual a sua posição sobre a legalização da planta? Então, sobre a legalização da maconha e também das outras drogas, a minha opinião é que o primeiro passo é que a gente precisa normalizar as discussões. Porque existe um tabu sobre a discussão em si da legalização de todas as drogas, porque elas foram demonizadas por todo um processo de guerra às drogas que veio da década de 70 com Nixon. Eu acho que a legalização é um assunto muito pertinente de ser discutido e que ela é necessária, principalmente no Brasil como a gente está. A gente precisa de imposto, a gente está gastando muito dinheiro com uma guerra às drogas que não está ajudando ninguém, está matando o policial, está matando o morador das comunidades, não está ajudando ninguém em nenhum aspecto por causa desse tabu que gira em torno dessa discussão. O tabu em si traz esse problema que a gente não discute sobre e a gente não consegue criar uma opinião se a gente não consegue discutir. E aí eu acho que a legalização é necessária porque ela vai gerar muito imposto e com isso também pode aumentar a qualidade, né, necessariamente aumentar a qualidade do produto que vai ser vendido, diminuindo danos e riscos ao próprio usuário, ao próprio consumidor da maconha e também de outras drogas. Também aumenta o desenvolvimento científico acerca da droga. Interessante você citar que a guerra às drogas é um ponto fundamental nessa discussão. E como seria organizada? É um desmanche? Ou se intensificaria, talvez, com outros gêneros de droga? Então, o que a gente pensa, ou que pelo menos eu penso, é que a legalização ela tem que ser muito bem pensada. Tanto a legalização quanto a descriminalização da droga tem que ser muito bem pensada para ser aplicada no Brasil, porque a guerra à droga é algo que é estrutural no nosso país, entendeu? Então, tipo, toda a estrutura da polícia militar e até da polícia civil em algum aspecto, ela depende dessa guerra à droga, porque toda a renda que ela tem, basicamente, vem dessa própria guerra. Esse é o inimigo que eles criaram para fortalecer a polícia e... Às vezes, quem não tem nada a ver com a história acaba se tornando vilão, né? Os moradores de comunidades, pessoas que não estariam diretamente envolvidas com situações de violência. Isso acontece com frequência, muito por causa dessa guerra às drogas, que já está provado, você vê em exemplos, tanto no Brasil, em décadas dessa guerra, quanto em outros países, que ela não beneficia ninguém, ela só traz morte e gastos públicos com algo que não é necessariamente eficiente, porque não está diminuindo o consumo da droga, não tá beneficiando ninguém com isso, a gente está perdendo dinheiro, o morador de comunidade, o policial, os dois estão morrendo com essa guerra e o dinheiro está ficando na mão dos grandes traficantes e não na mão do governo, como deveria ser, né? Pois é. E antes do nosso intervalo, tem mais uma questão que fica no ar. E quais seriam os tipos de uso? A planta cannabis, ela traz muitos tipos de uso, não apenas o uso recreativo, como é comum, que é o que as pessoas tendem a focar mais, mas ela também tem o uso medicinal, que é muito importante, já tem vários estudos que provam que é uma planta essencial na medicina. Para diversos tratamentos. Para diversos tratamentos de doenças, até de doenças degenerativas, que a gente imaginaria antigamente que
que não teria tratamento ou que tem um tratamento muito caro, o uso da cannabis pode facilitar muito na medicina. Em outros aspectos também, as pessoas pensam que o uso medicinal da cannabis é igual ao uso recreativo, em que você acaba fumando e tendo barato da droga, mas não é assim, porque a maconha ela tem dois compostos, que é o CBD e o THC, que são compostos diferentes. O THC é o que dá a brisa ou o barato, que é o que você usa para questões recreativas, e o CBD é o que dá o relaxamento, um pouco da fome também. Então, elas são coisas desassociadas que podem ser medidas quando você tem a legalização, por isso a importância da legalização. Você consegue controlar esses aspectos e, assim, consegue usar tipo, de formas diferentes. Então, isso são apenas alguns dos usos, porque você pode usar também o cânhamo que vem da flor, ou que vem da folha da cannabis, que é um ótimo material como tecido, ele pode ser usado como tecido, muito resistente, muito mais barato do que muitos tecidos que a gente usa hoje em dia, também é reciclável. A gente pode usar a própria semente da maconha para culinária, tem uma importância energética, ela é rica em proteínas, então para dietas vegetarianas e veganas ela seria muito bem-vinda. E sem contar os diversos usos recreativos que você pode ter da cannabis também. Isso para outros países que já vêm legalizando as drogas, está gerando uma renda absurda. Excelente. Agora vamos para um rápido comercial, mas fiquem ligados porque já voltamos. Estamos de volta para tratar um assunto que divide opiniões, a legalização da maconha. Quem conversa com a gente é o estudante Vitor Fernandes. Vitor, pois bem, agora me conte sobre quais seriam os impactos políticos e sociais após a legalização. O que a gente pode fazer é usar os países estrangeiros que já legalizaram as drogas e ter eles como base para mais ou menos entender o que pode acontecer com o Brasil também. A gente consegue ver que países como Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Holanda e Portugal, por exemplo, são países que se beneficiaram muito com a legalização das drogas, especialmente da maconha, porque é um mercado gigantesco que eles estão abrindo, é um capital de giro gigantesco que eles têm por causa da própria cultura da cannabis. E a gente consegue perceber que a guerra às drogas não funcionou em nenhum outro país no mundo e só vem matando cada vez mais a população e prendendo cada vez mais a população também, especialmente a população negra, que é a mais atingida com as prisões por porte ou venda de cannabis no Brasil e provavelmente no resto do mundo também. Então, o impacto social e político, com certeza, tende a ser um impacto muito positivo a da legalização, tanto quanto a economia, que a gente sabe que o Brasil está passando por uma crise e precisa conseguir capital de giro em vários setores, e esse seria um dos setores que a gente só está gastando dinheiro e perdendo pessoas, e poderia estar sendo beneficiado, o próprio governo poderia estar se beneficiando com a legalização. E muito do impacto social também seria que as populações de etnia negra e semelhantes tendem a sair... prejudicadas. Elas são as mais prejudicadas pela proibição das drogas. E com a legalização, você pode usar o dinheiro o dinheiro arrecadado pela legalização para dar suporte e apoio para essas pessoas e para a família dessas pessoas, que tanto usuários quanto as pessoas que já foram atingidas pela própria proibição ou pela própria guerra às drogas. Esse seria um dinheiro que a gente conseguiria investir na saúde pública e investir em projetos sociais que vão beneficiar essa população que está carente no momento. Finalizando o nosso bloco, quais seriam as perspectivas? Seriam mais positivas ou balanceariam para algo mais negativo? Então, eu entendo que
a gente consegue ver que o mundo inteiro está tendendo à legalização das drogas, com exceção de alguns países que são extremamente conservadores, porque eles conseguem perceber que economicamente é uma estratégia muito boa. Porém, o Brasil está vindo numa onda meio conservadora ultimamente, que me faz tender a acreditar que a gente não vai legalizar tão cedo assim, o que, para mim, é algo ruim, porque os investimentos com essa guerra às drogas não estão gerando nada para ninguém. Só para certas pessoas que se beneficiam com isso, mas é uma parte pequena da população e que tem um envolvimento, digamos que sujo por trás. Então, eu acho que a perspectiva para o governo, para outro governo, quem sabe, um futuro governo que seja um pouco mais liberal, eu acredito que essa seja uma grande opção para tirar o Brasil dessa crise, porque a gente já sabe que o mercado das drogas é um dos maiores mercados no Brasil e no mundo, e que as pessoas acabam tendo acesso às drogas e de qualquer jeito. Então eu acho que quando os políticos perceberem que vai beneficiar a população inteira a legalização, tanto da maconha quanto de outras drogas, aí sim a gente conseguiria ter uma boa perspectiva. Mas eu acho que isso tende a demorar um pouco pelo como está o governo agora. Mas acho que para os próximos anos, para próximos governos, a gente consiga ter mais flexibilidade para, pelo menos, tocar no assunto. Vitor, muito obrigado por compartilhar um pouco de suas ideias e seus argumentos conosco. Obrigado pelo espaço aqui que vocês disponibilizaram para poder falar um pouco sobre o tema, que eu acho que é um tema muito importante, pelo menos a gente ter uma discussão saudável e livre de tabus aqui, para poder informar também a população. Ficamos por aqui. Você pode ver estas e outras entrevistas na nossa página do Facebook.